Fala pessoal, eu sou o Márcio Alex e você está no canal Mais 15 Minutos, um canal onde a história ganha vida de forma simples, divertida e cheia de curiosidades. Se você gosta de aprender sem complicação, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E hoje vamos viajar para uma das épocas mais fascinantes da história, o feudalismo. Você já imaginou viver em um mundo sem internet, sem carros, sem supermercados, sem bancos e sem governos fortes controlando grandes territórios? Um mundo onde castelos dominavam a paisagem, cavaleiros protegiam seus senhores, reis tinham menos poder do que você imagina e a maioria das pessoas passavam a vida inteira sem sair da aldeia onde nasciam. Pois é exatamente nesse cenário que surgiu o feudalismo. Então prepare-se, porque vamos entender como esse sistema nasceu, como funcionava a sociedade feudal, quem eram os nobres, os servos, os cavaleiros, o papel da igreja e, claro, por que esse sistema acabou desaparecendo. Bora para a história! O feudalismo foi um sistema econômico, político e social que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Ele começou a se consolidar entre os séculos 5 e 9 e atingiu seu auge entre os séculos 9 e 13. Quando ouvimos a palavra feudalismo, geralmente imaginamos castelos, cavaleiros e reis. Mas a verdade é que o feudalismo era muito mais complexo. Ele era um conjunto de relações que organizavam toda a sociedade medieval. A economia, a política, a religião, a vida cotidiana e até as relações pessoais eram influenciadas por esse sistema. Mas para entender o feudalismo, precisamos voltar um pouco no tempo. Durante séculos, a Europa foi dominada pelo poderoso Império Romano. Os romanos construíram estradas, cidades, aquedutos e um enorme sistema administrativo. Mas no século V, o Império começou a entrar em colapso. Diversos fatores contribuíram para isso. Crises econômicas, corrupção, disputas políticas, problemas militares e principalmente as invasões dos povos germânicos. Em 476 d.C. ocorreu a deposição do último imperador romano do Ocidente. Esse evento é tradicionalmente considerado o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Com a queda de Roma, muitas cidades perderam importância. O comércio diminuiu. As estradas ficaram inseguras. As pessoas passaram a buscar proteção no campo. E foi nesse contexto que começaram a surgir as bases do feudalismo. Após a queda de Roma, a Europa viveu séculos de instabilidade. Diversos povos invadiram constantemente os territórios europeus. Entre eles estavam os vikings, os magiares, os serranos. A população precisava de proteção. Como não existiam governos fortes capazes de garantir a segurança para todos, muitos camponeses procuravam abrigo nas propriedades dos grandes proprietários de terra. Esses proprietários possuíam muralhas, soldados e recursos para a defesa. Assim começou a relação entre senhores e camponeses. Os feudos eram grandes propriedades rurais. Eles funcionavam quase como pequenos países independentes. Cada feudo possuía terras agrícolas, pastagens, florestas, moinhos, celeiros, capelas, oficinas e muitas vezes um castelo. Dentro do feudo praticamente tudo era produzido: alimentos, ferramentas, roupas, objetos de uso cotidiano. Por isso dizemos que a economia feudal era autossuficiente. Uma das características mais marcantes do feudalismo era a economia agrária. A agricultura era a principal atividade econômica. Quase toda a riqueza vinha da terra. E o comércio existia, mas era limitado. A moeda circulava pouco. Muitas trocas aconteciam através do escambo, ou seja, troca direta de produtos. Vou te dar um exemplo. Um agricultor podia trocar trigo por ferramentas, o outro podia trocar ovos por tecidos. A produção era voltada principalmente para o consumo local. Não existia a ideia de produzir em massa para vender. A sociedade medieval era extremamente hierarquizada. Ela era dividida em 3 grupos principais: o clero, a nobreza e os servos. Segundo a visão da época,
Os religiosos rezavam, os nobres guerreavam, os camponeses trabalhavam. Cada grupo tinha funções específicas. E praticamente não existia mobilidade social. Se alguém nascia servo, provavelmente morreria servo. O clero era formado pelos membros da igreja: padres, bispos, cardeais, monges, abades. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da Europa medieval. Ela influenciava a política, a educação, a cultura, a moral e até a ciência. A maioria das pessoas acreditavam profundamente nos ensinamentos religiosos, e é por isso a igreja exercia enorme influência sobre a população. A nobreza era composta pelos senhores feudais, condes, duques, barões, marqueses, cavaleiros. Esses grupos controlavam grandes extensões de terra, possuíam riqueza, tinham exércitos particulares e exerciam um poder político local. Os nobres viviam em castelos, participavam de torneios, caçadas, banquetes e frequentemente guerreavam entre si. Os servos representavam a maior parte da população. Eles trabalhavam na agricultura, cuidavam dos animais, produziam alimentos, construíam estruturas e realizavam praticamente todo o trabalho pesado. É importante destacar uma coisa: os servos não eram escravos. Eles possuíam alguns direitos, não podiam ser vendidos individualmente. Tinham família, possuíam pequenas áreas para cultivo, mas estavam presos à terra. Dependiam do senhor feudal e pagavam diversas obrigações. A vida dos servos não era fácil. Eles precisavam pagar várias taxas. Uma das mais famosas era a corveia. A corveia consistia em dias de trabalho obrigatório nas terras do senhor. Outra obrigação era a talha. Parte da produção agrícola era entregue ao senhor feudal. Haviam também as banalidades, taxas pagas pelo uso do moinho, do forno, das prensas, da ponte. Praticamente tudo gerava algum tipo de cobrança. O castelo era o centro do poder. Além de residência do senhor feudal, servia como fortaleza. Possuíam muralhas enormes, torres de vigilância, portões reforçados, fossos defensivos. Em caso de invasão, os moradores podiam buscar proteção dentro das muralhas. Os castelos eram símbolos de riqueza e autoridade. Quanto maior o castelo, maior era o prestígio do senhor. Essa é uma das partes mais importantes do feudalismo. Entre os nobres existia uma relação chamada sucerania e vassalagem. O sucerano era o senhor que concedia terras. O vassalo era quem recebia essas terras. E em troca o vassalo jurava lealdade, prometia ajuda militar e apoio político. Esses acordos eram formalizados em cerimônias solenes. Esse sistema ajudava a organizar o poder político medieval. Os cavaleiros eram guerreiros de elite. Desde pequenos passavam por treinamento rigoroso. Aprendiam montaria, esgrima, combate, estratégia, uso de armaduras. Participavam de guerras e protegiam os interesses dos senhores feudais. Tornar-se cavaleiro era um motivo de grande prestígio. Nenhuma instituição teve tanto poder durante a Idade Média quanto a Igreja Católica. Ela possuía terras, riquezas, exércitos, tribunais. Além disso, controlavam o conhecimento. A maioria dos livros eram produzidos em mosteiros. Os monges copiavam textos manualmente. Um único livro podia levar meses ou até anos para ser concluído. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. A educação estava concentrada nas mãos da igreja. Os mosteiros funcionavam como centros de preservação do conhecimento. Foi graças aos monges que muitas obras da antiguidade chegaram até nós. Sem eles, grande parte do conhecimento clássico teria sido perdido. A rotina dos camponeses era extremamente pesada. Eles acordavam antes do nascer do sol. Trabalhavam o dia inteiro, dependiam das condições climáticas. Uma seca ou uma geada poderia significar fome. As casas eram simples, feitas de madeira, barro e palha.
Muitas vezes os animais dividiam espaço com as famílias. A expectativa de vida era baixa. As doenças eram frequentes. A dieta dos servos era bastante limitada. Tinha pão, cereais, vegetais, legumes, sopas. Os nobres tinham acesso a carnes, vinhos e alimentos mais variados. E mesmo assim, a alimentação medieval estava longe de ser abundante para a maioria da população. Com o passar do tempo, o comércio começou a crescer novamente. Surgiram as feiras medievais. Mercadores viajavam entre regiões vendendo produtos, como tecidos, especiarias, ferramentas, joias. Esse crescimento comercial foi fundamental para a transformação futura da Europa. No final do século XI começaram as cruzadas, expedições militares organizadas pela Igreja. O objetivo oficial era reconquistar Jerusalém, mas havia outros interesses: comércio, território, prestígio. As cruzadas aumentaram o contato entre Europa e Oriente e estimularam o crescimento econômico europeu. Com o comércio em expansão, muitas cidades voltaram a crescer. Surgiram os burgos. Os habitantes desses locais ficaram conhecidos como burgueses. Inicialmente eram comerciantes e artesãos. Com o tempo, a burguesia acumulou riqueza e começou a desafiar o poder tradicional da nobreza feudal. Esse foi um dos maiores golpes contra o feudalismo. Até então, a riqueza estava ligada à posse de terras. Agora surgiu um grupo enriquecendo através do comércio. A burguesia queria mais liberdade econômica, menos impostos feudais, mais oportunidade de negócios. Isso enfraqueceu gradualmente o sistema feudal. A partir do século XIV, o feudalismo começou a entrar em crise. Diversos fatores contribuíram: a fome, guerras, mudanças econômicas e principalmente uma doença devastadora, a peste negra. Entre 1347 e 1353, a Europa foi atingida pela pior pandemia de sua história, a peste negra, transmitida por pulgas de ratos infectados. Ela matou cerca de 1/3 da população europeia. Alguns historiadores acreditam que as mortes chegaram a 50% da população em determinadas regiões. A falta de trabalhadores provocou profundas mudanças econômicas. Os servos passaram a ter mais valor. Começaram a exigir melhores condições. Com as transformações econômicas, surgiram revoltas camponesas. Os trabalhadores estavam cansados dos impostos e obrigações feudais. Em várias regiões da Europa ocorreram rebeliões. Esses movimentos mostraram que o sistema feudal estava enfraquecendo. Enquanto o feudalismo enfraquecia, os reis começaram a recuperar o poder. Eles criaram exércitos permanentes, cobranças de impostos nacionais, leis unificadas. Assim surgiram as monarquias nacionais, como a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal. O poder dos senhores feudais foi diminuindo. Não existe uma data exata para o fim do feudalismo. Foi um processo lento. Ao longo dos séculos XIV, XV e XVI, o sistema foi sendo substituído. O crescimento do comércio, o fortalecimento da burguesia, a expansão das cidades, as grandes navegações, o surgimento dos estados nacionais. E tudo isso contribuiu para o declínio feudal. Pouco a pouco, a Europa caminhava para uma nova era, a Idade Moderna. E mais tarde para o capitalismo. Muita gente acredita que os reis medievais tinham poder absoluto. Na verdade, muitos eram mais fracos que vários nobres. Alguns castelos possuíam centenas de moradores. Os cavaleiros podiam levar vários minutos apenas para vestir suas armaduras completas. Os livros eram tão raros que podiam valer mais do que uma casa. A maioria das pessoas nunca viu o mar durante toda a vida. Muitos camponeses morriam sem jamais sair de sua aldeia natal. O feudalismo foi muito mais do que um simples sistema econômico. Ele moldou a sociedade europeia durante séculos. Influenciou a política, a religião, a cultura, a educação, as relações sociais. Foi um período marcado por castelos, cavaleiros, servos e pela enorme influência da Igreja Católica.
Mas também foi uma época de profundas transformações que preparavam o caminho para o mundo moderno. Entender o feudalismo é entender como a Europa passou da queda de Roma para o surgimento dos estados modernos, das grandes navegações e do capitalismo. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!